você que assiste esse vídeo. Eu me chamo Nadson e neste momento nós iremos falar sobre alguns erros que são cometidos por vendedores iniciantes, vendedores amadores, vendedores experientes também cometem alguns erros como este. Eu já trabalho com venda há muito tempo, assim como você que está escutando esse vídeo talvez trabalhe com venda também. Já trabalhei com venda desde porta a porta a venda por telefone. E nesse processo de venda nós cometemos muitas vezes alguns erros que levam a nossa venda a declinar ou levam a nossa venda ao fracasso. Muitas vezes o cliente do outro lado da linha, ou até mesmo face a face com você, ele deixa de perceber estas características que são muito importantes e ele desiste de comprar o produto. E se nós observarmos isso, identificarmos essas falhas e corrigi-las, certamente nós iremos conseguir converter essas vendas e iremos aumentar os nossos resultados. Acompanhe comigo. Um dos pontos mais importantes no processo de venda, julgo eu, é a conexão com o cliente. Isso mesmo, é a empatia. Empatia que traduzida como rapport. Muitos vídeos e muitos palestrantes irão chamar de rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa e tem a ver com conexão e com empatia. E muitas vezes os vendedores têm deixado de lado esse ponto que é tão importante. Criar a conexão com o cliente. É você sentir o cliente e essa conexão é preciso sentir o que o cliente precisa, é tornar-se igual ao cliente. Existe uma frase muito dita aí em vários contextos que é o oposto, os opostos se atraem. Eu quero divergir dessa frase aqui, quero discordar, porque no processo de vendas os opostos muitas vezes, na verdade na maioria das vezes, não se atraem. Você pode até conseguir fechar a venda não estabelecendo conexão com seu cliente, mas o caminho mais fácil de se chegar, de concluir a venda é gerando conexão com o cliente. O cliente, assim como eu e como você, também nós somos clientes, nós temos tendência a nos atrair pelo aquele vendedor que é igual a mim e a você. Há pouco tempo entrei em uma loja e uma senhora estava chateada com o vendedor e ela disse a seguinte frase: "Você é muito agoniado." Mas por que ela disse aquilo para aquele cliente? Aquela senhora tinha um jeito de ser muito tranquilo, muito calmo, e aquele vendedor, de maneira desesperada, tentando empurrar o produto, vender, concluir a venda, deixou de criar a conexão com o cliente, deixou de lado a empatia. E é muito importante criar essa conexão com o cliente, porque quando o cliente sente que você é igual a ele, ou sente que há uma conexão, e eu irei explicar em outro vídeo nas próximas semanas sobre como estabelecer rapport, eu irei falar sobre isso, você vai entender um pouco melhor. Então é preciso ser o mais humano possível no processo de venda, gerar para o cliente a sensação de empatia, que você entende o que ele está precisando, ou que você é igual a ele. Quando a gente consegue passar esta similaridade para o cliente, este cliente sente-se mais tranquilo. E quando o cliente gosta de você, 50% da venda já está concluída. Você que é vendedor sabe bem disso. Fazer o cliente gostar de você é acelerar o processo de venda. E muitos vendedores têm ignorado o processo de conexão, o processo de rapport. Estão tão desesperados em fechamento do negócio, estão tão desesperados em concluir a venda no sistema para entregar números e têm esquecido de estabelecer o rapport, a conexão com o cliente. Outro ponto que é muito importante: conheça o seu cliente. Olha só que ponto muito importante. Conhecer o cliente e conhecer o seu produto. Dois pontos muito importantes para o processo de venda. Há pouco tempo estava viajando com um amigo e ele recebeu uma ligação dessas de telemarketing. E a vendedora talvez tinha preparado um script, mas ela não conhecia o produto que ela estava vendendo. Eu lembro que na ligação, aquele amigo, ele escutou toda a chamada e ao final da chamada ele fez uma pergunta simples, até porque nós também trabalhamos com vendas e a gente precisava aprender novas estratégias ou até mesmo identificar como aquele call center estava trabalhando. E ele fez uma pergunta, não me lembro agora, e aquela vendedora, ela disse a seguinte frase: "Eu posso te ligar em instantes para te responder?" Que fatal! Ela não sabia sobre o produto que ela estava vendendo, e uma pergunta tirou todo o planejamento, ou talvez a falta de planejamento. Uma pergunta destrilhou o que ela tinha
pensado em falar durante a ligação. Então é importantíssimo conhecer o seu produto, conhecer o seu cliente para estar pronto de maneira muito flexível como contornar as situações, mas isso só virá diante o conhecimento dos produtos, tá? Então, conhecer o cliente, conhecer os seus produtos é muito importante. Um grande pensador e estrategista militar, conhecido como Sun Tzu, ele escreveu no livro Arte da Guerra a seguinte frase: se você conhece a si mesmo e ao seu adversário, em 100 batalhas você sairá vencedor de todas elas. Se você conhece a ti mesmo, mas não conhece o teu adversário, você tem chances iguais de ganhar ou de perder. Se você não conhece a si mesmo e também não conhece o seu adversário, em 100 batalhas você não ganhará nenhuma delas. Então é muito importante ter este conhecimento. E existe outro erro que é cometido muitas vezes por vendedores experientes e por vendedores inseguros e inexperientes também. É não investir em conhecimento, não investir em leitura, é isso mesmo. As pessoas, muitas vezes, os vendedores não gostam de treinamentos, os vendedores não gostam de leitura. Uma revista, estava lendo há poucos dias, diz que os vendedores americanos, eles são muito criteriosos em relação à métrica da venda e muito criteriosos quanto a treinamento e leitura dos materiais e leitura de livros adicionais. Poderia perguntar para você quantos livros você, por exemplo, vendedor, já leu este ano? E muitos vendedores talvez respondam neste momento que nenhum livro. E é muito importante nesse momento ler. Eu irei colocar na descrição algumas sugestões de leitura para vendedores. Você pode clicar na descrição e baixar o material em PDF. Então é muito importante ler, conhecer um pouco do processo de venda pela ótica de outros vendedores, de outros escritores. É muito importante nós ficarmos atentos para aderir novas estratégias também. Então, os vendedores americanos, eles chegam a ler cerca de 10 a 15 livros por ano, isso mesmo. É um hábito desses vendedores de sucesso ler para aprender mais. Então, ignorar o aprendizado é um ponto crucial para a derrota e o fracasso do vendedor. Outro ponto muito importante e que é cometido de maneira errada por vendedores: não prospectar mais novos clientes. Isso mesmo, principalmente os vendedores com experiência. Você estabelece uma carteira de clientes, muitas vezes grande, de um volume, de uma quantidade aceitável, e você deixa de prospectar porque você entende que o cliente já é seu. Erro muito grave cometido por vendedores. O cliente, ele é fiel a você até o momento em que você consiga entregar condições favoráveis a ele. Então não pare de prospectar novos clientes. Outro ponto muito importante que é cometido de maneira errada por muitos vendedores: deixar de fazer o pós-venda. O pós-venda ele é muito importante, principalmente para você que trabalha com serviços, tá? O cliente que recebe o pós-venda, ele gerará novos leads para você, gerará mais vendas, talvez com a recontratação do serviço ou até mesmo do produto ofertado. Então, manter o pós-venda é muito importante. Existem muitos vendedores que talvez tenham vendido mal, ou tenham perdido tantas vendas que tenham tentado desistir do ramo de vendas. Eu quero dizer para você o seguinte: as pequenas derrotas, elas não determinam o seu fracasso. Um escritor chamado Napoleão Hill, ele chega a dizer o seguinte, que essas pequenas derrotas temporárias, elas servem unicamente para trazer a certeza de que a sua venda, o seu plano, existem erros. Então, se você tem perdido vendas, se você tem perdido negociações, é o momento de parar, avaliar, observar num contexto bem amplo. Onde é que você tem errado? Quais pontos você tem deixado de observar para converter as suas vendas de maneira mais eficiente? Espero ter ajudado você com esse vídeo. Dá uma curtida no vídeo, inscreva-se na página. Primeiro vídeo que está subindo no canal. Conto com você. Obrigado pela sua atenção. Quarta-feira, às 8 horas da próxima semana, nós teremos novos vídeos falando novamente do processo de vendas e algumas dicas de como você alavancar os seus resultados. Muito obrigado.